Olá, gente. Oi, Ana, de novo, né? A gente vai começar agora a aula do capítulo 7, que vai ser sobre membrana plasmática e citoplasma. Meu nome é Rafael, para quem não lembra. Pode, Ana, desculpa te interromper. Eu tô aqui só para acompanhar a aula do Rafa, tá? A aula é do Rafa. De vez em quando eu vou dar uns pitacos aqui, uns palpites aqui, mas a aula é dele, eu tenho certeza que vai ficar ótima, tá? Assiste tudão aí, viu? Então, vamos lá. Bom, primeiro só esclarecer que todas as figuras que eu usei para montar essa aula foram tiradas do livro que vocês têm acesso, que é o Biologia Hoje, né? O volume 1 da terceira edição. As figuras que foram usadas que não são dessa fonte foram devidamente referenciadas e citadas. Então, sempre que for uma figura externa, vocês vão ver aqui embaixo no cantinho a fonte da qual eu tirei. Então, vamos lá. Bom, os temas que a gente vai ver, as perguntas, né, que a gente vai responder com essa aula é: por que devemos dizer que a membrana plasmática é mais que um simples envoltório das células? Qual é o papel dessa membrana na interação da célula com seu meio? E como as estruturas do interior das células contribuem para o funcionamento e o equilíbrio celular. Então, primeiro, eu vou apresentar para vocês a estrutura da membrana. A membrana ela é composta por uma dupla camada, né, uma bicamada de fosfolipídios, que são lipídios que têm uma porção de fosfato e que tem, por isso, uma parte que é polar e uma parte que é apolar. Em meio a esses fosfolipídios, a gente vê uma série de proteínas, que eu vou falar delas daqui a pouco. E nesse emaranhado também, a gente tem moléculas de colesterol. Esse colesterol está aqui para proporcionar mais fluidez à membrana. Então, quanto mais colesterol tiver, mais fluido vai ser a estrutura. O colesterol está presente nas células animais. No caso das células vegetais, tem um outro lipídio que vai desempenhar essa mesma função. Entretanto, a estrutura dele é diferente, por isso ele tem o nome de fitoesterol. Bom, a parte polar dos lipídios, ela vai ficar sempre apontada tanto para a face externa quanto para a face interna da célula. Ela não vai estar no meio da membrana. Por quê? Porque tanto o líquido da face externa quanto da face interna é muito rico em água. E como a gente sabe, né, o que é apolar tende a dissolver o que é apolar também. Por isso, se a parte apolar tivesse voltada para as duas faces, o que ia acontecer é que ela ia dissolver. Então, essa porção apolar, que são os lipídios, essa porção polar, perdão, acabam protegendo a estrutura dos fosfatos. Além disso, como eu já falei, tem proteínas na estrutura da membrana. Essas proteínas podem ser integrais, como essa aqui que eu estou mostrando, que atravessam completamente a membrana de um lado a outro, ou podem ser simplesmente periféricas, que só vão se mostrar em uma face da membrana, como é o caso, por exemplo, dessa aqui de baixo. Olha, tem uma integral em cima e uma outra menor. Essa menor é periférica porque ela só está na face interna da membrana. Essas proteínas integrais que atravessam toda a membrana, elas conseguem se deslocar. Elas acabam se deslocando, na verdade, né? Lateralmente na membrana. Há esse movimento e essa característica que a gente tem da membrana, das proteínas não estarem em locais fixos, a gente dá o nome de modelo do mosaico fluido. Então, as proteínas integrais elas têm certo movimento dentro da membrana. Bom, e essas proteínas de membrana, elas podem ser tanto atuar como receptoras, que só estão de um lado da membrana e vão reconhecer as características químicas que estão ali, né, em volta das células. Por exemplo, se alguma molécula está se ligando, alguma coisa assim, algum íon ou outro tipo de substância. Também podem ser canais transportadores que vão atuar levando
por exemplo, uma substância de um lado da membrana para o outro, seja para dentro, de dentro para fora ou de fora para dentro, a gente vai ver mais à frente quais tipos de moléculas estão envolvidas nesses transportes. E também podem ter a ação de comunicação e resposta. Vamos supor que chega aqui um tipo de substância que vai desempenhar uma resposta na célula, por exemplo, um hormônio, e é necessário, né, que tenha essas proteínas para ter esse reconhecimento. Bom, além dessas proteínas, dos fosfolipídios e do colesterol, a gente tem na estrutura da membrana glicídios, que estão sempre voltados para a parte externa. Esses glicídios, eles são carboidratos, né? E que vão atuar principalmente na identificação de células, entre células, seja, por exemplo, as células do nosso sistema imune, ou células outro tipo de célula do corpo, a gente vai ver mais à frente. Também na adesão entre células diferentes, para a constituição dos tecidos, né? A gente também vai ver isso mais à frente. Então, dessa forma, a membrana atua na permeabilidade seletiva, na comunicação entre células e na comunicação do meio interno com o meio externo. Por exemplo, na ação de hormônios, no reconhecimento de antígenos, de neurotransmissores e de receptores. Rafa, Oi. é muito comum a gente ver questões falando que a constituição da membrana plasmática é lipoproteica, pela essa Certo. quantidade excessiva de lipídios e proteínas. Mas eu não posso falar que a constituição dela seja exclusivamente lipoproteica, não, né? Não, exatamente pela presença dos glicídios. Então, vai ter carboidrato na membrana e a gente tem sempre que levar isso em consideração porque as funções que eles desempenham são essenciais para o nosso organismo, para a nossa sobrevivência e para o bom funcionamento do nosso corpo. Por exemplo, no caso de doenças autoimunes, elas podem ser geradas justamente por a estrutura de um desses glicídios ser diferente, né, da que o corpo normalmente reconhece, e por isso o corpo vai achar que é um invasor e vai acabar atacando essa célula que está se manifestando de forma diferente. Então, a gente tem sempre que estar atento para todos esses componentes da membrana. Sim. Tá, então, se viesse assim numa questão falando que ela é essencialmente lipoproteica, estaria certo. Mas se falasse que ela é exclusivamente lipoproteica, aí já não estaria mais certo, né? Exatamente, exatamente. Obrigada. Então, vamos falar um pouco sobre a permeabilidade seletiva, que é o que eu acabei de citar. Permeabilidade seletiva é a capacidade da membrana de manter a composição química da célula relativamente constante. Isto é, nem todas as substâncias que chegarem perto da membrana vão poder passar livremente de um lado para o outro. A membrana vai exercer esse controle. Ela vai selecionar o que pode passar e o que não pode passar. Essas moléculas que passam pela membrana, elas podem passar de duas formas, perdão. Pode ser por transporte passivo, que ocorre sem gasto de ATP, e eu vou detalhá-lo daqui a pouco, e por transporte ativo, que acontece mediante o gasto de ATP. O que é ATP? ATP é uma molécula que o nosso corpo produz na respiração celular, que se chama adenosina trifosfato. Essa molécula tem a capacidade de armazenar energia nas ligações químicas que tem entre seus componentes. Então, dependendo da função metabólica que o nosso corpo vai estar desempenhando, esse ATP vai ser necessário ou não para se conseguir o resultado. A gente vai detalhar um pouquinho daqui a pouco, vai dar alguns exemplos, tá? Então, prosseguindo. O primeiro transporte passivo que a gente vai ver vai ser difusão. Lembrando que o transporte passivo ocorre sem gasto de ATP, e eu vou acrescentar agora uma informação que é o gradiente de concentração, tá? Eu vou exemplificar para vocês. O gradiente de concentração, ele quer dizer basicamente que se tem diferença de concentração dentro de um espaço.
Concentração é a quantidade de moléculas de uma substância, certo? E esse gradiente, ele se forma quando você tem essa diferença. Não vou detalhar muito não, senão vai ficar confuso até para mim. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui átomos de oxigênio, tá? Que estão dissolvidos em água. O movimento natural que se espera dele acontecer é um movimento constante e aleatório. Esse movimento acaba ocorrendo a favor do gradiente de concentração. Por que a favor? Ele vai ocorrer de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, até que tudo fique homogêneo. Para deixar esse processo menos abstrato para vocês, eu fiz um videozinho em que eu pinguei gotas de leite em uma solução de água com açúcar, que eu mesmo preparei. Vejam como que o leite ele ocupa quase todo o espaço disponível no copo. Apenas umas gotas sendo pingadas. Certo? Então, esse tipo de movimento ocorre tanto com átomos, moléculas e íons de gases quanto de líquidos. Ok? Eles se espalham uniformemente por todo o espaço disponível. Então, vamos colocar isso no contexto biológico agora. Vamos falar disso no transporte pela membrana da célula. Então, aqui estão nossos átomos de oxigênio, tá? Dissolvidos na água, pode ser no sangue, no caso. Suponhamos que isso aqui seja sangue. Está um pouquinho azul, mas vamos fingir que é sangue. Esse oxigênio, ele vai também, ele está aqui concentrado, ele vai tender a se difundir aqui para mais perto da membrana. E à medida que isso ocorre, como o oxigênio o gás O2, ele é uma molécula relativamente pequena e sem carga, ele consegue passar diretamente pela membrana. Então, no final das contas, os dois lados vão ser igualados. As concentrações de oxigênio dos dois lados da membrana vai ser igual. Isso ocorre na nossa respiração, por exemplo. Quando nós inalamos oxigênio, ele vai ficar dissolvido no nosso sangue e ser transportado para todas as células do nosso corpo. Pelo sangue, né? Quando o sangue chega perto dessas células, grande parte do oxigênio vai entrar para igualar a concentração, ao passo que o gás carbônico vai sair. Então, suponhamos que isso aqui seja uma célula qualquer, à medida que entra o gás oxigênio, o gás carbônico sai, porque o carbônico está mais concentrado do lado de dentro da célula do que no sangue. Então, a difusão também pode ocorrer de forma facilitada. Por que a gente diz facilitada? Porque ocorre com moléculas que normalmente não passariam através da membrana, mas elas conseguem passar quando se tem um canal que é específico para a passagem dessas moléculas e que vai permitir que o movimento de difusão ocorra. Então, diferente da difusão simples, não vai mais ocorrer diretamente pela dupla camada lipídica, né? Esse tipo de transporte se dá com íons carregados, com moléculas que são maiores, como eu falei, e com substâncias que são hidrofílicas. Então, vai acontecer muito similar, entretanto, a passagem só vai se dar por aqui, ó, por dentro dos canais. Esses canais são proteínas, como eu já falei anteriormente, que quando o ligante entrar aqui do lado, ela muda a conformação, traz ele aqui para o lado de cá e depois pega mais uma molécula, até que se iguale. Bom, um outro tipo de transporte passivo, só que agora a gente vai deixar de falar de soluto e vai passar a falar de solvente, é a osmose. A osmose é o movimento de solvente através de uma membrana semipermeável, como é a membrana das nossas células, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então vejam, é diferente esse movimento, né? Aqui ele vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Isso lembrando que a concentração é de soluto, tá? Esse movimento também visa igualar as concentrações nas duas soluções e aqui a gente tem um exemplo. Isso aqui como é que chama? Um tubo, né? Um tubo que está com a boca fechada foi colocado dentro de um recipiente com água. Dentro do tubo tem água com açúcar.
e essa água é separada do outro recipiente por um papel celofane. O papel celofane é uma membraninha que ela é cheia de poros, como vocês podem ver aqui do lado, olha. E o que acontece esse meio aqui é montado, esse sistema? As moléculas de água, elas vão entrar no papel, porque o papel é uma membrana que é semipermeável, e a concentração de açúcar aqui é muito mais alta do que no meio externo. Então, entra bastante água aqui, o açúcar vai sair, mas vai entrar muito mais água do que sair o açúcar. Isso vai ocorrer pelo movimento de osmose. Então, o movimento osmótico é um movimento de solvente para dentro de um compartimento, certo? Ou para fora, dependendo do contexto. E o que a gente vai notar? Quando entrar água aqui, o volume que tinha no tubo, o volume de água que tinha no tubo vai subir. Por quê? Significa que agora tem mais água dentro do tubo do que tinha antes. E vai subir até um ponto, certo? Essa boca estando fechada, ele vai subir até um ponto. Esse ponto em que vai parar de subir vai ser porque a pressão vai ser tão alta aqui, onde ainda tem espaço, que ela vai impedir a entrada de água. Não vai ter mais espaço lá dentro, basicamente. E essa pressão que limita o movimento da osmose, que interrompe ela, a gente chama de pressão osmótica. E quanto maior a concentração for da solução que vai provocar esse movimento, maior vai ser a pressão necessária para interromper. Está um pouco abstrato, mas eu vou ilustrar isso melhor, vai dar para entender melhor. Então, como eu disse, o movimento visa igualar as duas concentrações, e as concentrações, nesse caso, elas são classificadas de acordo com a tonicidade. O que é a tonicidade? É a pressão osmótica de cada uma. Quanto de pressão que é necessário para se interromper a osmose. Quando você tem duas soluções que têm a mesma concentração, a gente diz que são soluções isotônicas, que têm a mesma tensão, a mesma concentração. Por isso tem a mesma pressão osmótica necessária para interromper. Então, concentrações iguais são isotônicas. Certo. Quando a gente trata de soluções com pressão... Oi? Lá nas isotônicas, não sei se você vai falar isso mais para frente, mas em soluções isotônicas, existe a passagem de solvente entre os meios? Existe movimento, só que a mesma quantidade que entra, sai. Certo. Existe movimento no meio isotônico também. Entendi. Se entra 1 litro, sai 1 litro. Continua, só que ele continua... Se já está isotônico, ele vai permanecer isotônico, mas certo, permanecendo o fluxo do mesmo jeito também. Entendi. Considerando que nós tenhamos agora soluções que têm diferentes concentrações. Uma solução hipertônica é aquela que vai demandar mais pressão, a maior pressão osmótica que vai ser necessária para interromper o movimento. Para igualar as concentrações. Enquanto a solução hipotônica vai ser a que vai demandar menos pressão. Considerando que nós tenhamos aqui um compartimento celular, tá? Que vai estar, o meio intracelular, vamos considerar que seja o direito, que vai estar em uma solução que é hipertônica. A solução é muito mais concentrada do que o meio intracelular. O que vai ocorrer na osmose? A água vai sair da célula. A quantidade de água na célula vai diminuir de forma a igualar as concentrações de soluto nos dois meios, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui numa condição biológica também. Isso tratando-se de uma célula animal, uma hemácia, tá? Vamos considerar aqui 3 concentrações de soluto nas soluções. A primeira concentração vai ser isotônica, tá? Opa, o vizinho ligou a serra. Parou. A primeira concentração vai ser isotônica,
que vai ser a solução de NaCl a 0,9%. Esse 0,9% de NaCl é o que normalmente a gente tem em soro fisiológico. É uma solução que vai manter a estrutura celular, não vai provocar nenhum movimento de água por osmose, tá? A nossa segunda solução vai ser NaCl a 1,5%, ou seja, bem mais concentrado. Essa porcentagem significa que a cada 100 ml de água você tem, por exemplo, nesse caso, 1,5 gramas de NaCl, tá? Só para esclarecer. E a nossa terceira solução vai ser apenas água destilada, que a princípio não vai ter nenhum NaCl diluído ali, dissolvido. Então, a gente considera que a concentração é zero. Então, vamos ver como que a célula se comporta nesse caso. Como eu falei, no caso da solução fisiológica, né, o NaCl é 0,9%, não vai ter alteração no volume das hemácias, até vai ter movimento de água aqui de um lado para o outro, mas o volume vai continuar constante. Então tá, prosseguindo. No caso das hemácias em solução hipertônica, o que vai ocorrer? Como a concentração extracelular vai ser muito mais alta, vai ocorrer exatamente esse movimento de água aqui. Ó. A água vai sair das células. Quando a água sai das células, o volume tende a diminuir. Então, as hemácias elas adquirem esse aspecto enrugado. Parece que murchou. Exatamente isso, ela vai murchar porque a água vai sair dela. Em contraponto, quando as hemácias são colocadas em água destilada, o que acontece é o seguinte, elas estouram. Por que elas estouram? O movimento de água vai ser tão intenso para o lado de dentro e não vai ter nada para interromper esse movimento, não vai ter pressão nenhuma sendo exercida sobre a membrana, que vai entrar água à vontade, entrar água à vontade, entrar água à vontade, até se estourar a célula. E esse efeito de se estourar a célula, a gente chama de plasmoptise. Ali, como a gente estava falando, de uma hemácia, a plasmólise em uma hemácia, a gente chama de hemólise. Isso, exatamente. Nas hemácias vai ser chamado de hemólise. Em outras, plasmóptise ou plasmoptise? Plasmólise. Lise de quebra. Ah, tá. É porque no livro estava plasmóptise. Eu nunca tinha visto esse termo. Eu fiquei meio assim. Como? Plasmóptise ou plasmoptise? Plasmoptise também. Eu já ouvi falar também de plasmoptise, mas normalmente eu falo plasmólise mesmo. Eu também, sempre falei plasmólise. Agora tem uma coisa, eu acho que a gente pode também, agora que você ter dito essa parte, e fala assim, resumindo o entendimento, o solvente, que a gente normalmente vai falar da água, que é o solvente universal, em osmose, o raciocínio que eu tenho que entender no final das contas é a água, ela sempre vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Isso. O raciocínio final é esse. Né? A gente vai, obviamente, fazer esse raciocínio, se o meio é hipotônico, se ele é hipertônico, se ele é isotônico, mas no frigir das contas, ela vai de onde está menos concentrado para o mais concentrado, na ideia de igualar as concentrações. Exatamente. Bom, no caso da célula vegetal, o efeito do movimento de água vai ser um pouco diferente. Eu vou explicar por quê. A célula vegetal, como também alguns protozoários, bactérias e fungos, eles têm uma estrutura que se chama parede celular em volta da célula. Essa é uma estrutura que é rígida, tá? Uma estrutura rígida e que tem exatamente essa função. Ela impede que a célula seja estourada devido à entrada de água. Então, vamos ver aqui o exemplo da célula vegetal. Em meio isotônico, como não vai ter diferença de concentração, a água vai entrar aqui, mas a mesma quantidade que entrar vai sair. A concentração na célula vai continuar igual, certo? Quando a célula está no meio hipotônico, o que vai acontecer? Hipotônico tem a concentração é menor no lado de fora.
Então, vai entrar muito mais água na célula. Entretanto, quando essa água entrar, ela vai entrar numa organela que chama vacúolo, que a gente vai ver mais à frente. Ela vai entrar, vai ser acumulada ali, só que a parede vai exercer uma pressão. Então, dependendo da quantidade de água que entrar, a parede vai limitar essa entrada. Então, como a entrada vai estar limitada, a célula não vai estourar, diferentemente do que aconteceu na hemácia. A parede tem essa função, então. Entretanto, quando a célula é colocada no meio hipertônico, a parede não cerra. Então, em contraponto, a parede celular não vai conseguir limitar a saída de água. Então, quando a célula estiver em meio hipertônico, meio muito concentrado, a água vai sair da célula da mesma forma e vai acontecer o seguinte: o citoplasma da célula vai perder muito volume. Olha aqui como o vacúolo era grandão e aqui ele ficou pequenininho. Então, a essa redução do volume a gente dá o nome de plasmólise. Então, vamos imaginar o seguinte: as plantas elas absorvem água das raízes e essa água vai chegar até nas folhas, certo? Ela vai sendo transportada de célula a célula. Quando vamos supor que seja um dia muito quente, a planta vai perder água para transpiração, isso ocorre sempre. E caso esse meio, que esse substrato onde a planta está, não tenha água, o que vai acontecer? A perda de água não vai poder ser compensada. Então, a célula vai acabar perdendo volume, né? E isso vai dar esse aspecto à planta. A planta vai ficar murcha. Essas células que precisam mais de água, elas não vão conseguir se manter rígidas. A entrada de água na célula vegetal e essa pressão que ela exerce sobre a parede celular, ela é muito importante para manter essa rigidez na parede. Então, o que vai acontecer? A planta vai ficar murcha, mas se não demorar muito tempo essa situação de falta de água, e se adicionar água no substrato, ela vai se encher de novo, a célula se enche. E esse efeito a gente chama de desplasmólise. Então, plasmólise vai ser a perda de água e a desplasmólise vai ser a recuperação e a volta para o estado inicial. Bom, tratando agora de transporte ativo, a gente precisa relembrar, na verdade, que ele ocorre mediante o gasto de ATP. E um dos exemplos mais clássicos que a gente tem de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Nesse transporte, as moléculas vão passar por um canal na membrana, né? E esse transporte vai ocorrer contra o gradiente de concentração. Concentração de quais íons? Do íon potássio, que está representado aqui em roxo, e do íon sódio. Como que isso acontece? A concentração de sódio é mais alta, mais elevada do lado de fora, e a concentração de potássio mais elevada do lado de dentro, bem mais. E a função dessa bomba, diferente dos outros casos, não é igualar a concentração, é justamente manter esse gradiente, porque diversas funções biológicas vão ser dependentes dessa condição. Então, quando essa bomba entra em ação, que é praticamente constante no nosso organismo, ela vai levar 3 átomos de sódio para fora da célula para cada 2 átomos de potássio que ela leva para dentro. Quando o ATP entra aqui, ele vai se encaixar também e um fosfato dele vai ser extraído. Então, o que era adenosina trifosfato vai passar a ser adenosina difosfato. E vai ter a formação também de um fosfato à parte que depois que participar da reação vai ser descartado. Então, vamos passar aqui um pouquinho. Então, como eu falei, a gente tem um gasto constante de energia para manter esse gradiente de concentração. Isso por quê? Para manter a diferença das cargas elétricas nas duas faces da membrana. A face externa mais positiva em relação à face interna da membrana. Isso também vai compensar o acúmulo de soluto no citoplasma, porque a célula ela produz uma série de substâncias. Produz substâncias. E vamos imaginar o seguinte: quando você está colocando mais soluto em um meio aquoso, a concentração dele tende a quê? Tende a aumentar.
Se você tem uma concentração cada vez maior de soluto dentro da célula, o que a gente espera que vai ocorrer pela osmose? A água vai entrar na célula, né? O meio externo vai ficar hipotônico. E isso levaria, claro, à lise dessas células, que não é uma coisa que o organismo quer. Portanto, essa manutenção, essa compensação do acúmulo de soluto é muito necessária. Vai jogando mais sódio para fora para poder se acumular mais coisa dentro. Esses transportes que eu acabei de falar, eles se dão para moléculas que são relativamente pequenas, tá? São íons e outras moléculas que não são grandes. Quando a gente está falando de proteínas inteiras, de polissacarídeos, outras partículas maiores que não conseguem passar pelas membranas, a gente precisa de um processo que é mais... de processos, na verdade, que são mais... eles têm uma intensidade maior. Esses processos são de endocitose, que é a entrada dessas substâncias para a célula, né? A entrada de substâncias grandes para a célula, e a exocitose, que é exatamente a eliminação dessas partículas grandes que a célula eventualmente produz, ou precisa descartar. Então, vamos falar um pouquinho da endocitose. A endocitose, ela tem dois tipos, tá? Ela pode ocorrer por fagocitose ou por pinocitose. A fagocitose, ela ocorre com partículas insolúveis grandes, tá? Então, são partículas que não vão ser dissolvidas em água. Ela pode ser, inclusive, utilizada para se fagocitar células inteiras. É assim, por exemplo, que alguns protozoários, como a ameba, se alimentam. Eles englobam grandes partículas, inclusive outras células, e vai formar uma vesícula, e nessa vesícula vai ocorrer a digestão, um processo que a gente também vai ver um pouco mais à frente. Essa fagocitose também pode ser realizada com componentes celulares para se renovar as células do nosso corpo. Por exemplo, as nossas organelas, quando elas já estão velhas e tal, elas podem ser fagocitadas para ser destruídas e depois ser sintetizadas novas, né? E além disso, o nosso sistema de defesa dos vertebrados, ele tem esse tipo de célula que é capaz de fazer fagocitose no sistema imune. Então, uma célula invasora, por exemplo, uma bactéria, ela vai ser reconhecida, né, principalmente pelos glicídios que ela tem na membrana. Ela vai ser reconhecida, vai ser fagocitada e digerida, exceto nos casos de organismos que conseguem evadir do nosso sistema imunológico, mas isso a gente não vai detalhar agora. Por que a célula consegue envolver essa substância? Porque ela consegue emitir pseudópodes, que são exatamente projeções da membrana. Então essa membrana vai fazer como se fosse uma mãozinha para pegar as partículas. Eu vou mostrar na próxima imagem uma ameba, tá? Essa ameba, olha aqui, como que ela projeta um pedaço da célula para fagocitar esse protozoário. Esse protozoário depois vai estar aqui e vai ser digerido. É assim que as amebas se alimentam. Falando de pinocitose, a gente já não remete a partículas sólidas e insolúveis em água. É justamente o contrário. São líquidos, né, que vão ser pinocitados, seria o termo, que vão ser levados para dentro da célula, ou macromoléculas que estão dissolvidas na água. Tá? Então tem que ser solúvel em água. Diferente da fagocitose, a pinocitose vai ser realizada pela maioria das células eucariotas, porque a fagocitose tem que ser células que são capazes de emitir pseudópodes. E, assim como a fagocitose, vai ocorrer por invaginações da membrana. Um exemplo de onde ocorre a pinocitose vai ser nas nossas células intestinais. Então, o alimento vai entrar pela nossa boca, vai ser quebrado em moléculas pequenas, e quando chegar no intestino, esse líquido vai ser englobado pela célula. Então, dentro dessas vesículas, que a gente chama de pinossomo, é que vai ocorrer a digestão.
Por outro lado, a célula precisa também eliminar compostos que não passam diretamente pela membrana. Essa saída de grandes partículas a gente dá o nome de exocitose. A exocitose ela é usada para a eliminação de produtos, restos metabólicos, por exemplo, que às vezes são até tóxicos para a célula, ela não vai manter naquele espaço, bem como para secreção, por exemplo, de hormônio e de outras substâncias que a célula produz, que a gente vai ver um pouco mais adiante. O que é plasmocitose? Plasmocitose? Plasmocitose. Eu CL. nunca ouvi esse termo. Vou deixar pra você. Plasmocitose? Tá, eu nunca ouvi esse termo não. Vou dar uma pesquisada. Tem a ver com câncer, né? Mas plasmose não tem sido sangue. Plasmose tá sendo sangue, por exemplo, anemia, talvez? Ou não? Ah, não. Tô pesquisando. Não é para pesquisar agora não, meu bem. Ah, não. Não, desculpa. Estava pesquisando. Vou continuar. As células do corpo, elas podem ter, do corpo e também de diferentes grupos, né, de seres vivos, elas apresentam diferentes envoltórios e especializações da membrana. Então, isso vai a nível dos glicídios, né, que vão estar presentes na membrana. A parede celular é um tipo de envoltório também, e outros tipos que eu vou detalhar agora. Por exemplo, as microvilosidades, que estão presentes no nosso intestino. O primeiro tipo de envoltório que eu vou destacar é o glicocálice. O glicocálice ele é o conjunto de glicoproteínas e glicolipídios da face externa da nossa membrana. E para que ele vai servir? Ele vai dar identidade à célula. Então, diferentes tipos de célula têm diferentes tipos de glicolipídios. Isso permite, por exemplo, que o nosso sistema imunológico reconheça as células que são do nosso corpo e diferencie elas de organismos estranhos. Então, as funções do glicocálise elas vão ser diversas. Ele participa do reconhecimento e adesão de uma célula a outra na formação dos tecidos, na constituição. Um outro exemplo muito bom é a constituição dos tipos sanguíneos, né? Que nos tipos sanguíneos o que acontece? Nós temos 4 tipos. O tipo O, que ele não vai ter nenhum tipo de molécula, nenhum tipo de antígeno, que a gente vai chamar essas moléculas específicas do glicocálice. O tipo O não vai ter. O do tipo B vai ter um antígeno e o do tipo A vai ter outro. O do tipo AB vai ter os dois. Então, a combinação desses antígenos vai informar para o corpo se a célula é própria ou não. Então, suponhamos que eu tendo sangue B, sofro uma transfusão de sangue do tipo O. As minhas células elas vão ter anticorpos que vão atacar os antígenos do tipo B, mas não vão ter que ataque do tipo O. Um outro envoltório que vai estar presente nas células vegetais, nas células dos fungos e das bactérias e de alguns procariotos é a parede celular. No caso dos vegetais, essa parede celular é composta por uma malha de celulose, polissacarídeos adesivos e água. Então vai ser como se fosse uma parede mesmo, não sei. São vários tijolinhos que vão estar ali aderidos e que vão dar resistência a essa estrutura. A parede celular, ela fica do lado de fora das células e ela tem essa característica de ser um pouquinho espessa justamente pela função que ela desempenha, que eu já detalhei para vocês. E a parede celular, ela pode ainda ter adição de moléculas que vão deixar ela mais rígida ainda, que é o caso da lignina e o caso da suberina. A lignina, por exemplo, é o que vai dar a resistência às nozes e à madeira. No caso da suberina, é o que vai estar formando a casca das árvores, que também é uma estrutura que precisa ser mais dura. Então,
toda célula vegetal vai ter parede celular, mas nem toda célula vegetal vai ter a parede celular tão espessa assim, porque nem toda célula vegetal tem lignina ou suberina. Entre os pontos da parede, acaba tendo... Não. Entre os pontos da parede celular, existem poros que eles vão servir para passagem de fios de citoplasma entre as células. Então, as células vegetais vão estar conectadas por fiozinhos que passam aqui. A esses poros, a gente dá o nome de plasmodesmos. Esses plasmodesmos, eles vão atravessar tanto a parede celular quanto a lamela mediana, que é uma substância que separa as paredes celulares, né? Ela é adesiva e mantém tudo juntinho. E ela é composta por pectinas, que são carboidratos. É como se fosse o cimento, né? Entre um tijolo e outro. Exatamente. Para manter tudo ali junto, a lamela média. E assim, só igual está falando aí no seu slide, né? Lembrando que a celulose, ela forma a parede celular vegetal. Exatamente. Nos organismos, a parede celular é feita por outros polissacarídeos. Né? Não é todo mundo que é feito de celulose, não. Uhum. Bom, para a formação de tecidos, é necessário que se tenha adesão entre as células que estão ali próximas umas das outras, né? E que elas se comuniquem entre si. Então, isso vai proporcionar uma maior resistência mecânica, vai optimizar a troca de substâncias químicas entre as moléculas. Isso vai ocorrer por uma série de estruturas, tá? Que vão ser detalhadas a seguir. No caso dos desmossomos, das ônulas de adesão e das ônulas de oclusão, a função vai ser basicamente de aumentar a resistência mecânica. Você vai deixar as células bem juntinhas, uma grudada na outra. Basicamente isso. Também vai ter microvilosidades, que tem outra função. E o detalhe, e o nexo, ele vai ser o que a gente chama também de junção do tipo gap. O que ele permite que aconteça? A troca de íons entre células adjacentes, íons e outras substâncias. Então, a única que vai ser de comunicação química vai ser o nexo aqui no caso, ou a junção gap. As microvilosidades, diferentemente, elas não constituem comunicação entre células. Elas são dobras da membrana plasmática, como a gente pode ver aqui, olha. São projeções da membrana elas vão estar presentes para aumentar a superfície de absorção das células. Então, onde que é importante que se tenha essas microvilosidades? Justamente nas células do intestino, por exemplo. Porque quanto mais superfície você tem, mais rápido você consegue absorver as substâncias e você acaba conseguindo absorver um número muito maior de substâncias no mesmo espaço de tempo. Então, a gente consegue ver, olha, isso aqui é um corte de intestino, a gente tem várias microvilosidades na célula, e aqui do lado de fora a gente ainda consegue ver o glicocálice, certo? Então, deixa eu só te ajudar um pouquinho sobre as microvilosidades, que eu preciso deles em vários momentos diferentes da estudo de biologia. Né? Como seria se aumentar a superfície de contato? Imagina que a comida ela vai passar na luz do tubo digestório e se a superfície de contato fosse só essa daqui, só nessa superfície que seria absorvido o alimento. As microvelocidades, elas servem exatamente porque quando isso aqui acontece, agora o alimento passa aqui, 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 aqui e aqui. Em todas essas regiões ele vai ser absorvido. Então, é isso quando o Rafael fala que aumenta a superfície de contato, olha a diferença entre isso daqui e isso daqui. Tá vendo? São estruturas extremamente importantes dentro do nosso tubo digestório, tá bom? Aumenta muito, muito, muito
o contato do nosso organismo com aquilo que precisa ser absorvido na alimentação. Ok, Rafa? Ok, obrigado. Pessoal, como vocês viram pelo título, essa aula vai ser dividida em duas partes. Então, essa foi a primeira e a segunda vai ser postada em uma outra data dessa semana. Então, vocês fiquem de olho que já já ela sai. Tchau, tchau.